E agora eu quero convidar a todos que abramos a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 11, e acompanhe com os olhos a leitura que eu farei dos versos 14 a 28. Lucas, capítulo 11, 14 a 28. A palavra de Deus diz assim: De outra feita estava Jesus expelindo um demônio que era mudo. E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar e as multidões se admiravam. Mas alguns dentre eles diziam: Ora, ele expele os demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. E outros, tentando, pediam dele um sinal do céu. E sabendo ele o que se lhes passava pelo Espírito, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isto porque dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando diz: Voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Ora, aconteceu que, ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: Bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Vamos falar com o nosso Deus uma vez mais? Bom Deus e Pai, nós viemos para adorá-lo. Nós queremos ouvir a Tua voz. Ajuda-nos a ouvir a Tua voz através da explicação da Tua palavra. Ajuda-nos a ouvir a Tua voz, Senhor. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Ainda não é o sermão, um pouco de rascunho antes de chegar no sermão. E o comecinho do rascunho é só para dizer o objetivo desse evangelho, o evangelho de Lucas. O evangelista Lucas, ele destaca que somente em Cristo nós temos mais do que um mestre. Nós temos Deus. E esse evangelho ele escreveu para explicar para o seu amigo Teófilo que tudo sobre Jesus Cristo é verdade. Ele é o Deus homem e sem ele o nosso coração pode ser possuído por muitas forças. Na época eles não tinham muitos problemas em acreditar em demônios. Era uma cena muito comum. Tanto que às vezes eles ficavam mais espantados com Jesus do que com os demônios. Diferente de hoje. Se a gente falar demônio mais vezes aqui, talvez algumas pessoas não vão dormir direito. Só por causa do uso do nome. Mas naquela época, tinha gente que estava até acostumada. Isso aí é um endemoniado. Vejo todo dia. Desde o ônibus ele está aqui. Teve até uma situação em que Jesus expulsa o demônio de um rapaz. E as pessoas têm mais medo de Jesus Cristo do que do endemoniado. Porque se alguém tem um poder sobre os demônios, eu tinha medo de demônio. Agora vem alguém que é maior que o demônio, então havia sempre essa tranquilidade nessa época de lidar com isto. Então, eu começo só por causa dessa pequena introdução de Lucas para dizer, olha, ele escreveu para o seu amigo Teófilo para dizer que tudo sobre Jesus é verdade. E especificamente no texto que nós lemos hoje aqui, a questão é, o seu coração, quem é que tem a posse dele?
porque o nosso desejo é trabalhar isto. Olha, se você não estiver em Cristo, o seu coração será possuído por muitas forças. E aqui a gente começa. Eu me lembro de um cantor chamado Bob Dylan. Bob Dylan já teve passagens pelo cristianismo num vai e vem para o cristianismo, sai, vai para outras coisas, volta. E ele tem uma canção muito interessante, que num dado trecho tem sempre uma repetição, e ele diz: olha, pode ser Deus ou o diabo, mas você vai servir alguém. O fato é, você sempre vai servir alguém. Quem é que tem a posse do seu coração? Eu sei que hoje a gente está no século 21 e eu a duras penas lidei com a realidade de que nem todo mundo acredita muito em demônio ou sequer tem medo disto. Quando nós estávamos numa outra igreja em São Paulo, a gente tinha uma classe com crianças de casa-abrigo, nós atendíamos uns 3 abrigos, a classe era bem grande, e a maioria daqueles meninos e meninas nem tinha sido apresentado a demônio. Falei, meu Deus, como é que eles não conhecem um demônio? Não que se tivesse que cumprimentar, né, apertar a mão, mas pelo menos acreditar nisso, porque a Bíblia diz que é verdade. Olha, passava assim, aí eu falei, é mesmo, os tempos mudaram. Os tempos mudaram, a gente nem se deu conta que o que era tão comum no primeiro século, e que sempre foi verdade, porque Jesus o disse, afinal, Jesus sabia bem a distinção das coisas, mas a gente está tão acostumado a cantar o nosso demônio colorido, a gente está tão acostumado a exorcizar os nossos demônios, a gente está tão acostumado a usar demônio nesse jeito. Eu fui exorcizar meus demônios ouvindo um pouco de rock and roll. A gente usa demônios agora assim como se fosse uma palavra qualquer. Ou então, se você encontrar alguns estudiosos, eles vão dizer assim, religiosos aqui defendem essa coisa de demônios, sabe? Como se houvesse uma guerra. Na verdade, é do céu do nosso inconsciente que nós expulsamos os demônios. Ou outras pessoas vão dizer, olha, é no subconsciente humano que existem os impulsos inaceitáveis, que nós chamamos de demônios. Então, assim, há várias explicações para essas coisas. No nosso texto, depois de Jesus realizar mais um sinal, e no caso, expulsar o demônio de um mudo que passou a falar, muitas pessoas ficaram maravilhadas, e o que aconteceu? Acusação. Você expulsa o demônio pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios, e faz um sinal do céu, para a gente acreditar em você. Esse milagre no Evangelho de Lucas, nesse trecho, ele é diferente dos outros, porque ele utiliza muito pouco espaço para descrever o milagre, muito pouco. Ele se concentra na obra de Cristo, não na descrição do milagre. E essa, aliás, é uma boa dica de interpretação. Ir atrás do assunto principal e não daquilo que a gente tem curiosidade de saber. Então, se não tem explicação sobre o milagre, não tem muita ênfase nisso, mas mais na obra de Cristo, é aqui que a gente vai afundar a nossa investigação. Jesus, ao responder, quanto ao tópico sinal do céu, vai ser em outro sermão, outro dia. Porque isso ele vai responder só nos versos 29 a 54. O trecho que nós temos aqui, ele responde só ao primeiro tópico. Jesus expulsa demônios pelo poder de Beelzebu. E ele diz aquilo que vocês já leram, que todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto e casa sobre casa cairá. E se Satanás estiver dividido, como é que vai subsistir o seu reino? Bom, nesse tópico ele lança a pergunta instigante, que é a pergunta provocativa, que esclarece a sua obra. Ele pergunta, olha, se eu expulso demônios pelo poder de Beelzebu, por quem expulsam os vossos filhos? Essa é a pergunta importante do nosso texto. Essa é a pergunta importante. O que Jesus estava mostrando para eles? Estava mostrando um problema. Os fariseus, pelo jeito, também expulsavam demônios. Por que ele não podia fazer? Só eles podiam. Por que Jesus não poderia expulsar demônios? Ou, na verdade, eles eram uma enganação, como eles o estavam acusando. Ele era uma enganação e não expulsavam coisa nenhuma.
Ou, de fato, os fariseus, os seus filhos, ao fazerem isso, traziam alívio às pessoas. O resultado julgaria. Ou seja, as pessoas certamente se sentiam melhor. E agora? Vocês não acham que se Jesus fosse a resposta, não estaria todo mundo nessa igreja aqui, não caberia de gente? Mais de 1 milhão de pessoas aqui na ilha. Faltaria igrejas. Todo mundo sabe que é Jesus a resposta. Eles estariam vindo aqui. Mas eles encontram respostas em outros lugares. Eles encontram alívio em outros lugares. Então eles não estão aqui. Jesus é uma possibilidade. Ao que Jesus vai dizer, não. Você sabe quem é que tem a posse do seu coração? Isso é determinante. E você tem que lidar com essa questão aqui. E a primeira questão que Jesus mesmo trata é que há diversas maneiras de expulsar demônios. A gente está acostumado àquele jeitão que a gente fala de modo até impensado, de exorcizar meus demônios, aquele jeito de falar. Pois bem, o que Jesus faz é afirmar que há seres maus sobrenaturais e esses seres atuam nas pessoas. Eu sei que tem pessoas do século XXI, como nós, estamos aqui, que desacreditam um pouco nessa história. Afinal, talvez isso seja só coisa do cinema. Ou então os estudos psicoemocionais já explicaram tudo isso. E o ensino o ensino de Jesus sobre demônios é bem simples. Há coisas que nós não sabemos do texto, como por exemplo, demônios que buscam lugares devastados, desertos para repousar. Ninguém explica esse texto, esse pedacinho. Por que os demônios vivem nesses lugares? Nenhuma ideia. Mas Jesus está tomando isso como verdade. Esses demônios existem e eles se divertem mesmo dominando uma pessoa e produzindo devastação. Eles se divertem assim. Agora, é interessante porque Jesus já tinha lidado com pessoas doentes, com pessoas mortas, com pessoas possessas por demônios. Jesus sabia bem a diferença entre as coisas. E ele está dizendo que está lidando com um endemoniado. E com isso, ele está dizendo, eu sei a diferença. E eu quero que você aprenda que há várias dimensões com as quais o ser humano se depara, sendo possível ser ajudado de diversas maneiras. Portanto, se alguém no século XXI não acredita em demônios, essa é uma pessoa radical e ignorante, porque está desprezando questões sobrenaturais que Jesus considerou verdade. E se Jesus considerou verdade, pode levar ao pé da letra, porque é verdade. Ele sabe a distinção entre alguém doente e alguém endemoniado, o que às vezes nós não sabemos. Tem gente que para a gente tem cara de endemoniado o tempo todo, né? Você olha assim e fala assim, esse cara tem demônio. É doido, né? Eu gosto dessas expressões, são boas, para dar aquele susto, né? Tem hora que a gente fica olhando e fala assim, mas Jesus sabe a diferença. E ele está dizendo, olha, era endemoniado mesmo. E há várias maneiras das pessoas serem ajudadas. Se os nossos problemas, pensem bem nisso, se os nossos problemas, se você não acreditasse em demônio, por exemplo, ou outras pessoas, se o nosso problema fosse simplesmente natural e humano, tão somente porque não tem demônio, se o nosso problema fosse natural e humano, a terapia, a psiquiatria, os inúmeros remédios, a neurociência, qualquer coisa, a educação, tudo isso teria dado conta de sermos, pelo menos, mais civilizados. Mas quanto mais a gente tem informação, parece que pior fica. Parece que não consegue ser um ser humano melhor. Mesmo com mais informação, a gente vai distorcendo mais um pouquinho e mais um pouquinho. Se os nossos problemas fossem simplesmente naturais e humanos, se eles fossem só isso, naturais e humanos, a gente diria, nós estamos muito longe da cura, muito longe. Mas o principal argumento de Jesus não tem em vista treinar exorcistas. O argumento de Jesus revela aqui que os fariseus libertavam indivíduos. A literatura da época, a literatura de Joséfo,
que vai mostrar um pouco disso também, de como essas pessoas libertavam outras pessoas daquilo que as escravizava. Se houvesse uma única maneira, como eu já disse aqui, a gente não veria a igreja cheia. Se a única maneira fosse Jesus Cristo, e as pessoas estivessem convencidas disso, elas estavam aqui conosco, adorando. Mas elas não estão convencidas, às vezes nem as chamadas cristãs estão convencidas disto. É Cristo mais alguma outra coisa. Só para garantir, entendeu? Sabe aquele negócio de acender a vela para Deus e o outro? Só para garantir? Tem hora que a pessoa não acredita, não. Ela sabe que é Jesus mais um remédio, Jesus mais alguém, Jesus mais um apoio. Se houvesse uma única maneira, a gente não veria tantas possibilidades e as pessoas escolhendo tantos lugares. As pessoas podem se sentir bem, sei lá, indo num centro e tomando um passe. Tem alguns médiuns que são bons nisso, de dar uns passes e a pessoa fica bem. Tem pessoas que são boas na macumba, e a pessoa vai num terreiro e volta melhor. Tem gente que vai numa festa, música bem alta, e volta flutuando, porque está surdo, né? Dentre outras coisas. Então ele volta flutuando. A pessoa pode usar sal grosso. Sabe que banho de sal grosso para dar uma descarregada? Deve ter alguma verdade nisso, não é não? Ir lá até a praia, só dar aquela pisada assim para dar uma... As pessoas usam isso. Viajar. Ir à Índia, tem que ser a Índia. Porque lá que tem os gurus que sabem das coisas. Tem que ser a Índia. Especialmente um guru que fala coisas que você não entende. Esse é bom. Cromoterapia. Pedras quentes. Musicoterapia. Dar tiro. Nossa, dá uma descarregada. Ou se não, você não pode atirar, assistir um filme com muitos tiros. Que aí você se projeta, entendeu? Você vê o cara matando por você. Você fica feliz, fala assim, é isso, miserável, morre! Aí você sai bem, você vê um filme e fala assim, nossa, tô outro. Isso ajuda? Correr, pular, escalar, dormir e comprar. Comprar é tão bom. Faz a gente se sentir gente. Uma pessoa, sabe, que consegue alguma coisa na sua vida. Comprar. Uma sacola na mão é um negócio assim, libertador. Você saindo endividado, mas com a sacola na mão. Com aquela sensação de, eu estou melhor agora. Isso pode parecer engraçado, mas essas coisas libertam. Isso é um nojento. Essas coisas libertam. A pessoa está deprimida e logo vai aparecer alguém para dar um diagnóstico e propor um remédio. Às vezes você nem vai ao médico. Você chega e fala assim, o que você está usando? Parece drogado mesmo, né? O que você está usando? Dá metade aí, só para eu ver como é que é. Menino, não dorme bem? Acho que eu vou tomar só metade mesmo. Você pode comprar na sua receita para mim? Quebra essa? Fala, joia. Então a gente vai fácil, descobrindo os caminhos do que possui o nosso coração, o que nos acalma, o que nos dá direção, o que nos dá sentido. Então, dependendo do estado em que você estiver, alguém vai propor alguma coisa química. Dependendo do estado que você estiver, o pastor vai propor que é pecado. Um místico vai propor que... Estou sentindo um desequilíbrio aqui nesse templo, pastor. Eu acho que se a gente pintar esses negócios amarelos de branco, acho que vai dar uma equilibrada. Eu estou sentindo que tem um negócio desequilibrado aqui, não sei, uma energia. Sabe essas coisas de Feng Shui e por aí vai? Então, cada um vai propor alguma coisa porque aprendeu na prática que essas coisas ajudam as pessoas. As pessoas mudam de nome para equilibrar o nome. A numerologia. Vou mudar meu nome. Sandra Sá? Não, Sandra de Sá. Tem outros, né? Mas eu vou deixar para lá porque o pessoal andou trocando os nomes só para para fechar o número. E o seu nome ter uma boa sorte. Projeção,
saúde, sucesso. Quem é que não quer, não é? Nós somos ajudados nisso. Agora que vem a pegada é a seguinte: qualquer proposta de exclusividade reduz o ser humano, porque nós somos um conjunto complexo. As pessoas expulsam por isso e aquilo, e Jesus está dizendo, nós somos uma coisa bem mais complexa. Eu que criei vocês. E nós somos um conjunto de física, química, psique, razão, relacionamento, espiritualidade. Nós somos um conjunto bem complexo. É por isso que nós podemos ser ajudados em pequenos pedaços, mas não na inteireza. E às vezes a gente se dá por satisfeito em pequenos pedaços. Isso significa que a gente pode ser ajudado de muitas maneiras diferentes. Até os fariseus ajudavam outras pessoas. O fato é que qualquer filosofia, religião, teoria, qualquer grupo de pessoas pode produzir pessoas mudadas. Que dirá daquelas pessoas, já conheceu alguém que já passou por uma experiência de quase morte? Rapaz, eu devia ter amado mais. Bom, isso dá música, né? Acho que dá. Eu devia ter cuidado mais dos meus filhos. Eu devia ter tido mais atenção em casa. Todo mundo que passa por experiência de quase morte tem uma virada. Tem uma virada. Então, você vê que as pessoas mudam por isso. Mas Jesus está falando de uma coisa bem diferente. O que Jesus trata sequer é de uma experiência de quase morte. Jesus está tratando de uma coisa que é uma experiência de morte real. Não é de quase. Ele está dizendo que a gente precisa morrer para conseguir enxergar o que ele está dizendo. E, no entanto, as pessoas estão cavando aqui e acolá, tentando uma ajudinha aqui e acolá, tentando satisfazer esse complexo que somos nós, que ele mesmo criou. Cada um desses grupos, dessas pessoas, desses jeitos, pode produzir a libertação. Por quê? Porque nós somos multidimensionais. Então, eles produzem sim. Aliás, nós poderíamos ser ajudados até por uma pílula de papel. Pergunta no catolicismo se uma pílula de papel não ajuda? Ajuda? Assim como certamente na sua família você já ajudou alguém com um remédio de nada. Toma aí, tio. Isso aqui vai ajudar. Açúcar e água. Ou sal, você escolhe o que você quiser. Bicarbonato, escolhe qualquer coisa. A pessoa toma. Obrigado. Estou me sentindo melhor agora. É quase instantâneo, é um negócio bom demais. Porque nós somos ajudados por várias coisas. Muitas religiões, muitas filosofias. O farisaísmo ajudou as pessoas. E a gente seria tolo em deixar de perceber que há muitos lugares nos quais eu consigo obter ajuda e, quem sabe, até superar problemas. É por isso que a igreja não está cheia. Igreja nenhuma está cheia, porque tem outros lugares. Qual é a diferença então no texto? A diferença no texto é que Jesus está dizendo assim, olha, só porque você foi ajudado, não significa que o que você tem é a realidade. Porque pode ser uma pílula de papel. Nem por isso é a verdade. É para isso que Jesus chama a atenção dos seus ouvintes. Jesus realmente discorda daquela frase de se está sendo bom para você, ainda que seja um veneno, está sendo bom para você? Beleza. Você não diria isso. Você não um usuário de alguma coisa qualquer que está numa dependência violenta, que dissesse para você, está sendo bom para mim, você fala, filho, primo, sobrinho, se está sendo bom para você, seja feliz. Você sabe que isso não é verdade, porque não funciona. Você sabe que está destruindo a pessoa. O que Jesus está ensinando de modo bem incisivo é que se você não for liberto por Ele, você vai ficar ainda pior. O que Jesus está dizendo de modo bem claro aqui nesse texto é que se você não vier a ser liberto por Ele,
Se você precisou de ajuda de algum outro elemento, pessoa, química, atividade, religião para ser ajudado, você vai precisar de mais ajuda e de mais ajuda. E você, na verdade, estará pior no final, mais do que esteve no início. Jesus não é bobo. Ele sabe que muitas pessoas vencem o alcoolismo, melhoram seus casamentos, obtêm controle emocional sem precisarem se tornar cristãs. Aliás, é interessante porque se a comprovação do cristianismo estiver baseada na superação de problemas, a gente nunca teria certeza então se o cristianismo é verdadeiro. Porque há muitas maneiras de superar problemas fora do cristianismo. Com a história dos demônios, Jesus quer destacar que se a sua fonte for qualquer outra pessoa, instituição, anjo ou demônio, no final, você vai estar pior do que antes. É claro que você pode ficar melhor sem a obra regeneradora do Espírito Santo em você. Isso é um horror, não é? É um horror. É claro que você pode se sentir melhor sem a centralidade de Cristo na sua vida. Afinal, para alguns, tudo que eu preciso são amigos. É claro, amigos que curtem o que você diz, que te dão um like ou dois, entendeu? Todo dia, que vira um veneno, né? Tudo que você precisa desses amigos, amigos que pensem a mesma coisa, amigos que rejeitam a Cristo do mesmo modo que você, que tenham concordado sobre qual atividade, coisa, química ou pessoa melhora a sua vida, que não seja Cristo. Ou, eu só preciso jogar um pouco, eu só preciso pescar, eu só preciso um pouco de solidão. Dificilmente você vai ouvir alguém que está numa crise falar assim: pastor, queria abrir meu coração, eu estou precisando de Cristo. Ia ser tão bom, não ia? Facilitaria tudo. A pessoa entendeu do que ela precisa de fato. Mas geralmente a gente não faz isso. Quem é que domina o nosso coração? Olha o que você diria: eu só preciso de descanso. Preciso dormir mais. Preciso ficar mais quieto. Enquanto eu não tirar todo o óleo da costa brasileira, eu não sossego. Vai demorar. A gente está sempre arrumando alguma coisa desse tipo. Jesus, ao falar sobre a realidade humana, ele afirma que se você limpou a sua vida desse jeito, com seu amigo, com a sua pescaria, com seu sono, se você limpou a sua vida e ela está bem arrumada, e você vai até perceber a pessoa mais aprumada, fala: o que aconteceu? Rapaz, eu fiz algumas coisas diferentes aí. Além do banho de sal grosso, ir à praia, dar os pulinhos, aquela coisa toda, eu resolvi ter um pouco mais de solidão. Então eu estou investindo nisso, investindo na minha solidão. E aí você fala assim: rapaz, será que essa pessoa melhorou mesmo? A questão de Jesus é que se você limpou a sua vida e ela está bem arrumada, cheirosa, organizada, sem Ele, é um espaço perfeito para que o seu futuro seja pior do que o que é agora. Ouviram bem isso? Se você arrumou a sua vida, ela está maravilhosa, arrumadinha, cheirosa, sem Cristo, é garantido que o seu estado futuro será pior do que o anterior. Como a gente já viu, Jesus ensina que é possível colocar a casa em ordem, a vida em ordem, sem Ele, mas a menos que Ele seja a força que organiza você, a força que liberta você, uma hora dessas vai se encontrar numa situação pior do que antes. Então a oferta de Jesus possui um padrão para quem o seguir.
E o padrão de Jesus Cristo é sempre nessa toada. Ele que era forte, se fez fraco por amor de nós. Ensina que se alguém quer ser grande, sirva como pequeno. Quer ser rico, sirva como pobre. Quer vencer o mal, confesse que é fraco e lance mão da vitória dele na cruz. Porque na cruz, ao morrer, ele vence todos os poderes que existem e ressuscita. Vencer morrendo. Vencer perdendo. A gente não quer fazer isso. Eu não gosto nem da palavra perder, entendeu? Eu lembro do Campeonato Brasileiro. Eu não gosto dessa palavra, perdeu. Porque eu já tenho um monte de colega que me lembra disso. Então eu não gosto da palavra. E ela no ambiente cristão ainda não me ajuda em nada. E Jesus não facilita, não é? Vencer perdendo. O discípulo de Jesus precisa reconhecer que é fraco. Que só quando é fraco é que é forte. Você já viu onde é que isso vai dar, não é? Tem tanta gente brigando no casamento com medo de parecer fraco. Exatamente porque não querem um desastre matrimonial. Com medo de parecerem fracos um para o outro, perdem o controle um com o outro. Sabe o que acontece em geral? No contexto do casamento, por exemplo, tem essa pressão de que tem que dar certo, não é? E a pressão é grande, afinal de contas, um monte de gente sabia que você ia casar, teve a compra das coisas, a festa, os convidados, a igreja, as roupas, e como dizem aqueles seriadinhos americanos, tudo tem que parecer perfeito. Odeio essa palavra. Ainda mais quando eles usam. Tudo tem que parecer perfeito. Falei, como é que gente pecadora, no mundo quebrado, quer as coisas perfeitas? Mas é isso, a gente quer que seja perfeito. Você aceita a pressão. É preciso que os outros vejam que você está no controle de tudo e está fazendo tudo parecer perfeito. Nesse processo cultural de manter as aparências, é preciso mostrar que tudo está sob controle. Mas sabe de onde que essas pessoas tiram a força? Do medo de falhar. Todo o supercontrole sobre tudo, mantido com viagens, com festas, com imposição de mãos, com passeios, com banhos, toda essa ostentação para mostrar que eu estou no controle. Só que para fazer isso, eu acabo me entregando de corpo e alma para essas coisas. E essas coisas passam a me controlar. Quem é que possui o seu coração? Você vai saber para quem que você está trabalhando. Para aquilo que você mais, geralmente, do que você mais tem medo, é a quem você serve. Porque aquilo controla a sua vida. Você tem medo de ficar pobre. Você vai servir o dinheiro. Você vai correr atrás dele. Você vai fazer o oposto do que diz a Bíblia. Você vai querer ficar rico. E a Bíblia diz, não faz isso. Não tem esse desejo. Quem tem esse desejo cai em tentação e cilada. Mas às vezes você é pressionado a, eu tenho que dar certo. E nessa toada, você tem que descobrir quem é que possui o seu coração. E é aquilo para que você se entrega de corpo e alma. Para muitos, o medo de falhar. E essa tem sido a força motriz de muitas pessoas. Para quem que você tem se entregado? Quem é que domina o seu coração? É por isso que, num certo sentido, as pessoas têm razão de dizer que essa coisa de igreja, Jesus, é para gente que precisa, né? Essa coisa de, sabe, Jesus, adoração, é para gente que precisa, né? Eu gosto de ouvir isso quando as pessoas não crentes falam disso, quase com cara de piedade, né? Ou mostrando dó, falando assim, crente precisa dessas coisas, né? Que dó. Eu olho e falo assim, puxa, gente quebrada e detonada é que precisa achar uma saída. E é verdade, é meio a nossa história.
E Jesus diz exatamente isso. Ele não veio para quem é saudável, para as pessoas equilibradas, sadias. Ele veio para aquelas que sabem que não são saudáveis, que não estão equilibradas. E depois de tudo que tentaram, o seu estado é pior. O que Jesus ensina aqui é que as pessoas precisam dele. Se querem ser libertas definitivamente, elas precisam somente dele. Então eu queria que você pensasse 3 vezes, antes da próxima vez você usar eu só preciso de 3 pontinhos, você preenche. O que você tem dito para você mesmo? Eu só preciso de um pouco de descanso. Eu estou falando com criança o dia inteiro, todo dia. Mães. Não é? Tem hora que é um negócio insano, né? Você não sabe nem mais linguagem de adulto. O último filme de gente grande que você assistiu foi Os Incríveis. De gente grande, hein? Mas mesmo nessa hora, eu queria que você pensasse, o que eu preciso é... Porque quando você conseguir responder essa questão, ou preencher esses 3 pontinhos, você vai começar a ter uma noção de como, mesmo sendo cristão, você está quase fazendo uma troca. E uma troca bem ruim. Achando que o que você precisa é qualquer outra coisa, pessoa, química ou instituição. Não é disso que você precisa. Por isso é que ele diz aqui, se você obtiver controle e resolver seus problemas sem ele, você estará num estado pior do que imagina. Esse comportamento de não precisar de Jesus corresponde à ilusão de que eu tenho a força, eu não preciso de Deus para resolver os meus problemas. Às vezes a gente pensa isso como crente. Não, agora eu já sou crente, eu tenho que resolver meus problemas. Assim, onde é que você aprendeu isso? Eu preciso de Jesus Cristo todos os dias. Porque cada vez que eu tentar fazer por mim mesmo, eu falho. Mesmo, pensa nisso, essa é uma parte interessante. Mesmo quando é em seu favor, porque quando você vai a um médico, por exemplo, às vezes faz como a minha esposa faz, me leva ao médico, ou me manda ir a um médico. Geralmente funciona assim, não é? E quando você vai ao médico, e mulheres também não se sintam todas fortinhas, não. Vocês vivem mandando os outros ao médico e quando vocês vão já estão bem judiadas, viu? Então é melhor ir antes. Mas olha como a gente é terrível. Mesmo quando é a seu favor que o médico age, você vai contra ele e contra você mesmo. Quantas vezes você foi a um médico, ele mandou lá um antibiótico, tomar esse antibiótico por 10 dias. Aí você começou a tomar, segundo dia, tô bem, cara. O que você faz? Para de tomar. A gente tem essa mesma sensação em relação a Cristo. Eu preciso dele. É ele que tem que controlar meu coração. Mas vira e mexe eu me sinto já meio empoderado, para usar o termo da época, roubando das mulheres. A gente se sente meio empoderado e fala assim, eu ia até orar hoje, sabe? Mas eu estou meio fortinho. Acho que nem preciso hoje. Hoje acho que orar não. Posso até cantar umas 2 músicas aí, mas eu estou legal. Receita da desgraça. Vai cair. Vai cair. Somente Jesus pode nos ajudar de maneira definitiva, porque foi Ele o único que venceu todos os poderes e potestades naquela cruz. Resumindo, Jesus diz que há várias formas de expulsar seus demônios, de resolver seus problemas. Você não precisaria sequer ser um cristão. Muitas coisas, até venenosas e não verdadeiras, vão ajudar pessoas. Mas nós vimos também que qualquer coisa que você resolva confiar para lhe dar poder e controle que não seja Jesus,
Significa que você vai estar se entregando a alguma coisa que vai fazer você pior no final do que no começo. E aqui a gente chega à conclusão dada por Jesus de que ele é o único que pode amarrar o valente. Ele é o único que pode romper com quaisquer fortalezas, quaisquer problemas. Ele é o único que pode fazer isso de um modo inteiro e permanente. E quando você está guardado por ele, isso é permanente. Ele é o homem forte, bem armado, que guarda a sua casa, seus bens, nós. E então você se sente seguro e sossega. Quem não está com Jesus está contra ele. Quem não trabalhar com ele está desperdiçando seu tempo e bens. Um elemento positivo importante aqui sobre Cristo possuir seus discípulos é que você para de ser um robô ou um animal dominado por outros, por remédios, por pessoas, por instituições, ou guiado até pelos seus próprios apetites. Você é liberto. Você não é mais escravo dos seus apetites. Agora você é liberto para uma vida plena. Você vai examinar tudo e falar assim: é isso mesmo que Jesus quer? Você não vai deixar simplesmente que as coisas possuam seu coração. O que eu preciso mesmo é... Quantos equívocos eu coloco nesses 3 pontinhos? Quantos equívocos? Uma mulher, ao ouvir esse final do ensino de Jesus, disse algo que equivaleria a dizer assim: eita, eu queria ter um filho assim, cara. Ei, beleza, hein, Jesus? Bem-aventurados os peitos daquela que te amamentaram. Naquela hora seria possível uma pessoa ouvir e falar assim: valeu. Isso me lembra um filme, Advogado do Diabo. Quem assistiu? Já que está falando de demônio, né? No filme Advogado do Diabo, contando o final. Se vocês são cheios de mimimi, azar de vocês. Filme antigo, não viu quem não quis, não é? Mas um advogado no final, que teve a vida que o diabo o amassou, chega no final, ele o elogia, ele ganhou um caso. Rapaz, você foi bem lá, hein? Você acha? E aí fecha o filme com vaidade, meu pecado predileto. Está aqui uma mulher no meio da multidão, queria ter um filho assim. Era uma hora de Jesus levantar e falar assim: eu sou o filho, não é? Mas ele não perde o foco. Ele não perde o foco. Felizes, disse Jesus, são os que ouvem a palavra de Deus, que eu acabei de ensinar, e guardam seus ensinos. Então, responda aí: quem é que possui o seu coração? Porque se for a pessoa errada, você vai estar num estado pior do que antes. Ele é aquele que deve possuir o nosso coração, porque ele nos garante segurança para sempre. Mas como vocês viram, a igreja não está lotada. Porque ainda tem gente que não acredita nisso. Elas desistem por causa do mesmo efeito do remédio. Eu dei uma melhorada, eu paro de tomar. Eu preciso, mas um sal grosso resolve. Eu preciso, uma outra atividade resolve. Dormir resolve, pescar resolve. E a pessoa se dá por satisfeita. Mas a doença continua comendo. Somente Jesus pode libertar-nos definitivamente e nos dar segurança. Deus nos ajude e nos abençoe. E continue se perguntando: quem é que possui seu coração? E talvez aquela pergunta te ajude. Ou preencher os pontinhos. Que eu preciso tão somente é de um pouco de sossego. Pensa direito. Deus nos ajude e nos abençoe. Amém.